Vamos falar agora sobre o caso Flávia Wenzler, uma estudante de medicina que foi morta durante uma tentativa de assalto na zona leste de Teresina. Ela foi abordada, estava na companhia do namorado, que tentou dar uma ré no veículo e os bandidos acabaram anunciando o assalto e abrindo fogo. Ela acabou morrendo. Agora a polícia faz novas descobertas e até um empresário estaria preso por envolvimento nesse caso. Histórias impressionantes, surpreendentes. Tiago Melo está ao vivo e traz detalhes no Jornal do Piauí. Tiago, esse caso, quando você trouxe a informação sobre a prisão até de um empresário, me fez pensar que estamos diante de um episódio que não foi um caso, obra de um acaso ou da falta de sorte desse casal, não. É um caso planejado com um grupo que tem uma certa organização, Tiago. Exatamente, Wilson. Boa tarde a você e a todos. O latrocínio, a polícia caracterizou assim, contra a estudante de medicina. Logo depois que tudo aconteceu, o fato foi lá no dia 12 de fevereiro, no bairro Joca, em uma tarde de domingo. A polícia prendeu 3 pessoas, identificadas como Biel, Macapá e Ceará. De acordo com a investigação, foram os executores. Eles estavam dentro do carro usado pelos bandidos para fazer a abordagem do veículo onde estavam a estudante de medicina e o namorado. Só que a polícia, ela não se conformou com a prisão desses 3 por conta de outros indícios apurados durante a investigação de que haveria mais coisa por trás. E ontem, a partir de uma investigação do delegado Divanilson Sena, do DHPP, que cuida ali da região leste de Teresina, outras 2 pessoas foram presas. Uma delas é o motorista do carro onde estavam os 3 criminosos que foram presos lá atrás quando aconteceu. Ele é conhecido como Dudu, o nome é Carlos Eduardo Gomes Lúcio. Então ele estava na cena do crime, dirigia o veículo com os comparsas. O outro preso é um empresário. Já a história chama a atenção, Joelson. O que a polícia apurou é que este empresário, que é dono de 2 barbearias, uma ali na Tabuleta e outra na zona leste de Teresina, era ele quem teria encomendado um veículo com as mesmas características do carro que a estudante de medicina andava. Ele, inclusive, de acordo com a polícia, estaria financiando, patrocinando criminosos para roubo de veículos aqui na capital. E tinha também, esse empresário movimentava, de acordo com a polícia, uma estrutura para armazenamento de carros roubados, adulteração dos veículos e envio desses carros roubados e furtados aqui em Teresina para estados vizinhos, comercialização de carros roubados. Nós conversamos com o delegado Bareta acerca dessa diligência de ontem, que culminou na prisão do empresário e também do Dudu, o Carlos Eduardo, o motorista que estava lá no dia do crime. Ele era o motorista quem conduziu o carro, juntamente com o Biel, o Macapá e o Ceará. Eles desceram e ele ficou no veículo, na volante do carro. Inclusive ele tinha passado por carro anteriormente lá numa outra rua. Eles estavam num veículo Gol que foi detectado pelos investigadores. Eles tentaram outro roubo naquele dia, delegado? Naquele dia eles já tinham feito uma volta praticamente em toda a Zona Leste, tinham feito 3 tentativas que não deu certo. É tanto que você vê que quando eles vão para cima do carro em que estava a vítima, a Flávia, eles já há numa coisa de desespero, já de frustração, que eles trancam o carro de uma vez. Foi justamente quando o rapaz tenta se desvencilhar. Então era a 3ª vez, eles levantaram os carros, eles agiam sob encomenda, o indivíduo encomendava um carro tal, com as características tal, e eles saíam para verificar, inclusive em carros alugados, em locadora, para não chamar a atenção. Vamos supor, se os caras caíssem numa brisa, estavam num carro quente. E quem é o empresário, delegado? E ele foi preso por quê? Qual o nível de envolvimento dele nesse caso? É o Gustavo, ele tem o mesmo envolvimento na quadrilha, na organização criminosa, porque aí você está diante de uma verdadeira organização criminosa. Tem toda uma estrutura organizacional, funcional, onde a divisão das tarefas é bem
acentuada e o indivíduo que tem o domínio do fato. Está lá tudo bem encadeado dentro dos autos do inquérito, bem distribuída a ação de cada um. Ele era o indivíduo que encomendava os carros, agia com toda a logística, inclusive alugava casas, imóveis aqui em Teresina para esconder os veículos. Como nesse caso aí, ele tinha uma casa lá na região do Pirajá, que ele alugou, onde os veículos eram intocados, como se diz na gíria, para esfriar, ficar na moita, e lá era feita a adulteração de sinais identificadores, clonagem, inclusive até documento. E esses carros eram repassados depois aqui para o estado do Maranhão e do Ceará. Portanto, o empresário Gustavo Soares Santos está preso e, de acordo com o que a polícia falou, ele convocava os criminosos, passava as características do carro a ser roubado, alugava um veículo para que os criminosos pudessem andar sem levantar suspeita, ou seja, se o bando caísse, por exemplo, numa blitz, não ia constar restrição ao carro em que os bandidos andavam, porque era um carro alugado. Distribuía armamento, alugava casa para guardar os carros roubados e furtados enquanto acontecia a adulteração e depois enviava esses carros para fora do estado. Essa é a acusação e o delegado Bareta, Joelson, não descarta a possibilidade dessa investigação ser ampliada. Ele considera, sim, que está diante de uma quadrilha interestadual. Joelson.